Eu sou Dirlene Mascarello. Olá, eu sou Wilson Sartoreto. Essa é a nossa princesinha, Sara Vitória. Atualmente residindo em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Já fomos moradores de Rosário Oeste, cidade que nos acolheu com muito amor e carinho durante o período que nós moramos aí. Gostaria de manifestar aos senhores a nossa imensa vontade de, no dia de hoje, estar aí pessoalmente presente com vocês, mas infelizmente por motivo de força maior, de saúde, para ser mais preciso, a gente não pôde se deslocar até aí, mas com a permissão de vocês, nós gostaríamos de nos juntar a todos vocês nesse momento através dessas imagens. A gente, durante o período que morou no Rosário Oeste, período feliz da nossa vida, onde apareceu em nossa vida a Sara Vitória, né? Como hoje é o Dia Nacional da Adoção, a gente vem até vocês para compartilhar, né, algumas experiências que a gente viveu desde aquele primeiro momento até o dia de hoje, né, com a nossa pequena aqui. O processo de adoção, não podemos dizer que é apenas um mar de rosas. Dentro do processo de adoção existem alguns desafios, né, que a gente deve enfrentar de cabeça levantada e não deve desanimar. Porque desanimar não é opção quando envolve uma criança. O maior desafio que nós diríamos hoje a vocês que se enfrentam durante uma adoção é a grande expectativa do momento que se toma a decisão de adotar uma criança, que a partir daquele momento está certo que você vai adotar essa criança, até o momento que de fato você pega o registro dessa criança na mão e fala: agora ela é a minha filha, ou melhor, já era a minha filha, mas agora legalmente ela é a minha filha. Então um dos grandes desafios que eu vejo é a gente administrar essa ansiedade, até uma angústia, vamos dizer assim, até os trâmites legais ser todos, né, cumpridos, que devem ser cumpridos, né, para que a gente chegue nesse último momento, que é a legitimação através do documento que é a certidão de nascimento ou a guarda definitiva em nosso nome. Porque até esse momento sempre há uma pequena dúvida que paira no ar. Quanto à dificuldade, ela existe, mas em contrapartida, nós temos que dizer para vocês que elas são pequenas quando se olha para a criança. Porque a partir do momento que você decide, você está na fila de espera, como nós estamos, desde o ano 2010, e é chegado o momento, a nossa vez de adotar, e você olha para a criança, a Sara, como nós olhamos para ela, e fala: é ela que nós vamos adotar. Nesse momento, a partir desse momento, eu não sou pai biológico, minha esposa não é mãe biológica, mas eu tenho certeza, o meu sentimento é compartilhado por ela, que a partir do momento que se olha para a criança e fala: vamos adotar, é como se de fato, naquele momento, nosso filho tivesse nascido. E a partir daí, não é que vamos adquirir amor nessa criança, não é que vai ser, vai se familiarizar gradativamente, pelo menos para mim não foi. É simplesmente uma explosão de sentimento, como se tivesse a expectativa de 9 meses de uma gravidez esperando um filho chegar. Então a gente olhou para a criança, a Sara, falou: é ela, é nossa vez, nós vamos adotar ela. A partir desse momento, nós já éramos pai dela. Ela já era nossa filha. E para um filho ou para uma filha, um pai faz qualquer coisa. Então por isso que eu falo, existe os desafios? Existe os desafios, mas pequenos, diante daquilo que um pai está disposto a fazer por um filho ou por uma filha, né? Esses desafios, hoje, nós poderíamos dizer que se resumiria, né, principalmente, no meu ponto de vista, alguns, não entraves legais, mas alguns procedimentos legais que têm que ser cumpridos pela legislação vigente e que demora um pouquinho
ou às vezes até um tempo razoável, né? Como a gente está desde o ano 2010 na fila, para conseguir sacramentar de forma legal tudo isso. Então aqui, até aproveitando essa oportunidade, a gente gostaria, nossos legisladores, né, que montam nossas leis, que pensasse se tem o que fazer, o que pode ser feito para agilizar esses processos de adoção. Porque a partir do momento que se agiliza, eu garanto a vocês, a criança, os pais, né, eles vão economizar muitos momentos, vai diminuir muitos momentos de angústia e da expectativa que a gente vive em relação a isso. Então, assim, o desafio maior e a dificuldade, eu acho que ainda está na burocracia que existe no Brasil. Até que ponto necessária? Não cabe a discussão. A lei está para ser cumprida. Mas de desburocratizar a adoção seria algo assim de uma humanidade sem tamanho. E por que eu digo isso? Se existe uma fila de espera de pais querendo adotar, que a gente sabe que existe, e existe também uma fila de espera de crianças a serem adotadas, é porque algo está errado em algum ponto. Existe alguns gargalos que devem ser eliminados para que isso flua, né, de uma maneira mais rápida, né, mais prioritária. E quando a gente fala dessas dificuldades, não estamos se referindo aos profissionais, magistrado, Ministério Público, instituições que representam também os menores, Conselho Tutelar, né, assistente social. Muito pelo contrário. Das dificuldades falei, mas não posso deixar de falar que a partir do momento que você decide, vamos adotar, e se dá início a esse processo de fato, vocês não imaginam o tamanho da mobilização que ocorre por todas essas pessoas que eu acabei de mencionar, esses profissionais e instituições, que, no devido cumprimento da lei, mas também com o lado humano, caminhando de braços dados com a lei, fazem tudo o que é possível para que isso se torne realidade o mais breve possível. Um exemplo que posso citar a vocês, do tempo que moramos em Rosário, bela cidade que nos acolheu, né, é que quando decidido e de fato iniciada a adoção da nossa pequena princesa, amigos viraram irmãos, estranhos viraram amigos, né? Pessoas estranhas, literalmente estranhas, abriram a porta da sua casa e nos acolheram em momentos que se fez necessário, sem perguntar, sem questionar. Todos, quando se deparam com a situação, apesar das dificuldades mencionadas, se solidarizam e vão se aproximar e vão ajudar da melhor forma possível. Então você, futuro pai, futura mamãe, que pensa em adotar, não pense que você está sozinho. Você pode imaginar que está sozinho até o momento que se iniciar o processo. A partir daí, o que vocês vão presenciar é uma reviravolta na vida de vocês. Como eu falei, todas as pessoas de bem se aproximarão. Vocês serão vistos com outros olhos e tratados de uma maneira especial, juntamente com aquela criança que vai ser o filho de vocês. Nós não podemos deixar de mencionar no nosso processo de adoção que correu aí na cidade, né, nessa querida cidade de Rosário Oeste, do empenho das autoridades, por exemplo, Conselho Tutelar, assistência social, psicólogos, funcionários do judiciário lá de dentro do fórum, Ministério Público, promotores que presenciei derramaram lágrimas junto a Dirlene, mãe da Sara hoje, derramaram lágrimas porque o lado humano, por um momento, falou mais alto do que o lado profissional, mas de imediato retornando ao profissionalismo e fazendo aquilo que era correto e deveria ser feito. De forma nenhuma, esquecer da nossa audiência realizada, e eu até acredito neste fórum aqui dessa comarca, né, que eu não sei se vocês estão aí no dia de hoje, mas se estiverem, uma audiência no dia 30 de novembro do ano passado, aonde se fazia presente
meritíssimo juiz Arthur, o qual quero reverenciar aqui e citar como exemplo de profissional e ser humano, de ser humano. Aquilo é humano e profissional. A promotora, que lá se encontrava, a defensora pública, que lá se encontrava, a escrivã. Em cada um deles, a gente sentia de coração a vontade legítima, pura, de resolver aquilo mediante o atendimento das legalidades necessárias, dando o melhor de cada um deles para que o mais rápido possível a Sara se tornasse nossa filha de direito, através do documento. Nesta sessão mesmo, que me lembro muito bem, eu presenciei um magistrado, para agilizar os trabalhos por duas oportunidades, levantar da sua cadeira e retorná-la a ela para fazer os devidos despachos que se fizeram necessário. E naquele dia ele nos prometeu: março ou abril vocês terão o registro de vossa filha, mas de maio não passa. E não passou, gente. Dia 15 de maio, aniversário da Sara Vitória, terça-feira passada, no cartório de Rosário Oeste, eu assinei o registro e peguei a certidão de nascimento dela. Então, quando falamos em dificuldades, não podemos pensar só nas dificuldades. Nós temos que pensar em todas essas pessoas, a qual nós temos que agradecer de coração a cada um deles, e não só eles, amigos, aqueles que não eram amigos, que se tornaram amigos, outras instituições que se aproximaram, nos ampararam, nos orientaram e muitas vezes até nos consolaram, né? Vocês não estarão sozinhos quando vocês forem adotar os vossos filhos. Acredite no que eu estou falando. E não tem alegria maior do que você sentir aqueles que estão ali para fazer cumprir a lei, e a cumpriram, mas também se segurando ao máximo, né? E ainda assim escapulindo de vez em quando o lado humano, que quando se fala de uma criança, todo ser que é humano vai se comover. Então não tenha medo. Você está em dúvida de adotar? Não tenha dúvida. Ah, eu vou estar sozinho nessa caminhada? Não vai estar. Acredite, não vai estar. Ouvi uma palavra no final daquela audiência, naquele dia, 30 de novembro do ano passado, quando eu levantei, com lágrimas nos olhos, eu e a minha esposa, olhamos para todos na sala e falamos: agradecemos de coração. E a resposta que obtivemos foi: essa audiência nós sempre faremos com satisfação. Então, não tem por que a gente ter medo de adotar aquele que, a partir do momento decidido, é nosso filho. A hora que vocês baterem o olho na criança, vocês dizem: esse é nosso. E a partir daí vocês farão tudo o que puderem por ele. Quanto a sentimentos de adoção de um pai, a gente viveu, eu e minha esposa convivemos já há 18 anos. Infelizmente não fomos abençoados com um filho biológico, mas fomos abençoados com a Sara, que é a nossa maior riqueza hoje, né? É a nossa maior riqueza. Mas um pai, sempre a gente ouve falar que amor de pai e de mãe enche o coração, enche o peito, que nada mais cabe. Então eu posso dizer a vocês, o nosso está cheio, nada mais cabe, né? Pela nossa filha, pela Sara Vitória. Então ela é a nossa filha, mesmo não sendo uma filha biológica, mas para nós sempre será a nossa pequena, o nosso tesouro. O momento em que eu conheci a Sara, o meu primeiro contato que eu tive com ela, quando eu olhei para o rostinho dela, para o olho dela, eu senti, eu falei: é a minha filha, a filha que Deus mandou para nós através de outra mamãe, porque eu não podia, mas ela era nossa. E naquele momento eu senti que tudo que fosse preciso para ser feito, seria feito. E nós lutamos e conseguimos. E hoje está aqui ela, graças a Deus, é nossa. E
estamos muito felizes. E a mensagem que eu deixo para vocês é que vocês adotem. Se encontrarem dificuldades, vocês não desistam, corram atrás, vale muito a pena. Não pense que vocês estão fazendo um favor adotando uma criança. Na verdade, ela nos faz o grande favor de vir até nós. A alegria que nos dá é maravilhoso. Então essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês hoje. Eu sou Sara Vitória, adote uma criança. Eu sou feliz. Obrigada a todos. Eu quero beijo.